para vocês que pensavam que Maceió tinha sido atingido por um tsunami, é isso que eu voltei. Olá gente, aqui é Carol do Irreparável, trazendo mais um vídeo para vocês, dessa vez as leituras que eu fiz no mês de maio. Vocês vão perceber que tem um bom tempo que eu não gravo vídeo aqui pro canal. Eu tô sem computador, novamente deu problema na tela do meu computador e ele tá apagando do nada. Eu não tô tendo como usar para editar os vídeos, então mesmo que eu grave vídeos fica complicado para editar, porque tudo que eu uso na edição dos vídeos fica no meu computador, não tem nos outros de dentro de casa. O do meu irmão tava quebrado, só tinha um da minha mãe para dividir para todo mundo aqui, então tava muito complicado para essas coisas de edição. Então tô demorando a colocar, não sei como é que vai ficar a questão de periodicidade de vídeo, mas eu não vou deixar vocês na mão aqui. Enfim, maio foi um mês esquisito pra mim de leituras. Eu consegui ler a média de livros que eu tô lendo desde o começo do ano, que são 10, 11 livros. Eu li 11 livros em maio, então eu não caí a média. Mas foi um mês que me deixou numa ressaca, que eu sempre digo a vocês que eu tenho ressaca mensalmente, né? Mas essa última foi terrível, assim. Eu li vários livros que eu precisava ler, não eram livros que eu queria ler, e isso aí me deixou meio pra baixo. E tá repercutindo até agora, em junho, que eu não tô conseguindo pegar ritmo de leitura e tudo que eu leio eu tô achando chato. Mas não foi muito culpa dos livros que eu li, sabe? Eles não foram assim tão ruins, mas também não foram o que eu possivelmente teria escolhido para ler. Então, eu comecei o mês de maio lendo um livro que eu queria, que foi o Cavernas de Marte, do Isaac Asimov. Eu peguei um amor muito grande por ele depois de ter lido o Cavernas de Aço. E aí fui escolher uma outra série dele para ler. Eu queria realmente uma coisa que se passasse mais no espaço. Eu adoro livros interestelares. Eu escolhi essa série que se chama Luke Star. É uma série mais infanto-juvenil. Quando o Isaac escreveu, foi logo no começo da carreira dele inclusive escreveu com pseudônimo e tal. É uma série de 6 livros. E foi a série dele assim, que eu vi, que eu mais tive vontade de ler, apesar de ser uma série com pegada bem infanto-juvenil, mas é uma série curta, com os livrinhos bem curtos e muito interessantes. Então eu li o primeiro dessa série, que vai contar a história do David. O David é tipo um biofísico, ele é órfão, ele foi criado por 2 amigos dos pais dele. Os pais dele morreram durante um cerco pirata no espaço, que eu achei fantástico. E vai trabalhar no Conselho de Ciências. E aí o Cavernas de Marte vai contar a história de um envenenamento que está acontecendo na Terra. As pessoas estão comendo algumas coisas na Terra que estão matando. E aí o Conselho de Ciências começa a achar que é de alguns produtos que está vindo de Marte. E daí manda o David para Marte para poder investigar isso numa missão secreta. E aí ele começa a investigar sobre essa questão do envenenamento em Marte. A gente conhece os personagens muito interessantes. O próprio David é um personagem muito, muito interessante. É um livro bem curtinho, mas eu gostei bastante. Não chegou a ser tão bom para mim como as Cavernas de Aço, mas eu acho que Cavernas de Aço ele tem uma questão muito mais moralista, sociológica ali no meio do que essa série que é mais para adolescentes, né? Uma série realmente que é para divertir. Então eu acho que o Isaac cumpriu o que ele queria com esse primeiro livro. É bem antigo, não acredito que vocês vão achar facilmente para comprar, talvez em sebos e tal. Mas é bem interessante. Aí eu continuei o mês lendo Uma Praça em Antuérpia, da Louise Valente, que chegou aqui meio de surpresa pela Record. A Louise é brasileira, mas ela é uma historiadora incrível, e aí ela vai contar a história dessas 2 irmãs, e com esse fundo de Segunda Guerra Mundial, e com as passagens históricas muito fortes, assim, e que você percebe que a pessoa realmente fez um estudo para poder escrever isso aqui. E então a gente acompanha a história dessas 2 irmãs. Elas são gêmeas, elas foram criadas em Portugal, elas são portuguesas. Só que uma delas, antes de estourar a Segunda Guerra Mundial, acaba se apaixonando por um judeu, que é o Theodor. E aí eles se mudam para Antuérpia, que é uma cidade que eu não sei exatamente onde é, mas é na Europa, em algum lugar perigoso na época da Segunda Guerra Mundial. Então eles têm que sair, quando a guerra estoura de fato, que começa a caça aos judeus, eles têm que sair da cidade que eles estão. Eles estão pretendendo voltar a Portugal para pegar um navio para vir para o Brasil. E aí a ideia é essa, dentre essas 2 irmãs, né? Eu gostei, apesar de não ser muito chegada a livro sobre guerra. Não é um livro sobre guerra que você sofre. Eu não consegui sentir sofrimento, não consegui sentir muito apego aos personagens, mas eu me apeguei às ações, eu me apeguei à história. Eu gostei muito do que a autora fez no final da história. Ela tinha jogado um personagem aqui no princípio e ela sumiu com ele, e foi um personagem que pra mim ele ganhou uma importância muito grande no início, e ela tinha sumido, e eu tinha ficado chateada, mas depois ela justificou, né? Ela voltou a inserir o personagem na história e teve toda a lógica ali
no contexto. O final é muito bonitinho. Eu gostei. Pra quem gosta de livro de Segunda Guerra Mundial, eu indico. Uma pracinha do RPG tem resenha lá no blog, tá? Continuo eu mesmo lendo Ligeiramente Maliciosos, que vocês vão ver aqui do lado também, porque eu li em e-book, que foi pra o evento que teve de romances de época aqui em Maceió. Esse livro é da Mary Balog, é o segundo dessa série dos Bedouins. Eu não gostei muito do primeiro livro. Eu achei que esse segundo livro ficou bem melhor. E aí vai contar a história da Judith e do Ranulf, que é um dos irmãos dos Bedouins. Eu não vou ficar muito tempo contando pra vocês o que se passa na história, porque eu acho que isso toma muito tempo de vídeo, e aí o vídeo fica comprido e vocês acabam não gostando. Mas eu vou deixar as páginas do Scooby de todos esses livros aqui embaixo. Vocês podem ver, se tiver resenha, eu vou deixar os links das resenhas também. Eu gostei mais desse livro do que do primeiro, tá? Eu não gosto muito dos Bedouins de um modo geral, eu acho uma família muito fria, mas eu gostei da construção que a autora fez nesse segundo volume. Eu achei bem legal. Pra quem gosta de romance de época, fica aí a ideia. O segundo é melhor do que o primeiro, no meu ver. E aí eu li o Dias Infinitos, que é da Rebecca Maisel, que esse aqui é da galera. Esse aqui tem resenha já lá no Oh My Dog Estou com Bigodes, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Que vai contar a história de uma vampira que quer deixar de ser vampira e passa por todo um processo pra uma vampira adolescente, pra poder se tornar humana, e a gente vai acompanhar aquele high school, né? Adolescente com uma personagem que foi vampira por mais de 500 anos, e aí vai. Eu gostei de algumas coisas nesse livro. Muito, muito. Eu gostei do que a autora tentou fazer com a personagem, assim, no sentido do instinto. Então ela pegou uma vampira que passou muito tempo sendo vampira, e aí tinha essa questão do instinto, que mesmo que ela tenha deixado de ser vampira, o instinto de algumas coisas permaneceu nela. Então eu gostei do uso que ela fez disso. Eu gosto muito dos flashbacks dessa história, eu achei que ficaram muito mais interessantes do que a parte do livro em si, que é ela nessa escola, se apaixonando pelo cara que todo mundo acha lindo, gostoso e maravilhoso. Então tem muito clichê nesse livro, é um livro mais para adolescente, mais para jovem, mas acho que a autora salva em algumas coisas aqui dentro. É uma série, se eu não me engano é uma trilogia. E eu tô curiosa pra saber o que ela vai fazer no segundo, porque eu andei dando uma olhada no Goodreads, e daí tem um personagem que aqui não está mais e que parece que ele vai reaparecer lá pra frente, e eu estou curiosa pra saber como é que vai ser isso. Mas tem coisas que se salvam aqui, mas no geral eu acho que ele é um clichê adolescente que serve mais pra gente jovem. Aí eu li o incrível Agência de Investigações Holísticas Dirty Gently, do Douglas Adams. Esse livro, esse autor é uma coisa de outro mundo, assim. Esse aqui já tem resenha lá no blog também, vou deixar o link aqui embaixo pra vocês verem. E eu não vou saber explicar pra vocês o que diabos acontece nesse livro, porque ele é muito maluco, muito porra louca. Mas, assim, de interessante, acho que vocês têm que saber o seguinte, que o Dirty Gently, eu acho que é um dos detetives mais hilários que eu já conheci na minha vida, e ele tem uma genialidade que chega a ser ridícula. Assim, é tão ridículo as coisas que ele fala que, porra, faz todo sentido por ser ridículo, entendeu? Assim, amei. O detetive é muito legal. A história, às vezes, é confusa, você demora a pegar ritmo, porque o autor aqui, até tem uma citação aqui no final do próprio autor, que ele diz assim: é um colossal épico, cômico musical, romântico policial de horror sobre viagens no tempo, fantasmas e detetives. É tudo isso aí. Não sei como, mas ele conseguiu, em 230 páginas, colocar isso tudo. Tudo isso dentro desse livrinho. Então, assim, quem gosta de ficção científica e quem já conhece a escrita do Douglas Adams, porque não é fácil acompanhar as loucuras desse cara, aposto que vai gostar muito de Agência de Investigações Holísticas. Mas eu digo que Douglas não é um autor fácil de se ler, se você pegar ritmo do livro, apesar dos livros serem curtos, tá? Continuei lendo o Primavera de Cão, do Patrick Modiano. Esse aqui é da Record também. E esse autor ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2014. E aí a Record trouxe, é uma trilogia, mas é uma trilogia de livros independentes e meio autobiográficos do autor. É meio misturando autobiografia com ficção. E assim, eu achei esse livro... Eu não sei o que pensar desse livro, na verdade. Tem coisas muito boas. As relações que ele cria com os personagens, assim, as coisas que ele deixa no ar, são ao mesmo tempo muito bons e muito ruins. Porque termina o livro você sem saber como chegou naquilo, o que acontece, qual foi a mensagem que ele quis passar. E são personagens tão densos que você aproveita deles a densidade durante a narrativa, entendeu? Mas é um livro que praticamente você não tem um final. E assim, mesmo que seja uma trilogia, mas é uma trilogia, como eu disse, de livros independentes, você pode ler
separadamente os 3 livros. Eu não morri de amores, mas eu acho que o Patrick, ele realmente tem uma magia ali na hora de escrever um personagem, de escrever uma cena. Ele escreve uma cena muito bem. O problema é que ele, pra mim, não concluiu esse livro. Foi um livro não concluído, tá? É um livro bem pequenininho também. Você lê numa sentada. A fonte é bem grande, bem espaçada. Esse aqui também tem resenha lá no blog, se vocês quiserem dar uma conferida, passa lá. Li também As Pontes de Madison, do Robert James Waller, da Editora Única. Eu peguei esse livro, eu já assisti esse filme, já tinha assistido faz um tempo, sou louca pelo filme, e peguei esse livro justamente por causa do filme. Mas eu fiquei com muito receio de ler, porque eu tinha lido sobre a escrita recentemente, e o Stephen King disse que esse é um dos piores livros que ele leu na vida, em termos de estrutura narrativa. E aí eu peguei o livro com medo. Eu confesso que eu me emocionei tanto com o livro, como eu tinha me emocionado com o filme. Tudo bem que tem umas forçações, assim... por exemplo, você conhece a pessoa, já tem aquela coisa de, meu Deus, eu estou suspirando pela pessoa, entendeu? Tem muito disso aqui, quando a Francesca conhece o Robert. Mas, de modo geral, é o filme na cabeça dos personagens. Você vê o filme na cabeça deles, o que eu achei muito interessante, porque eu acho que o filme ele transmitiu muito bem o recado do livro. É aquilo ali, sabe? E os autores souberam transmitir o que eles pensavam aqui dentro. É um livro lindo, eu terminei chorando do mesmo jeito que eu terminei chorando com o filme. Eu gostei, eu não sei se a estrutura narrativa é bonita ou não é bonita, se tá certa, se não tá certa. Eu sei que pra mim o livro funcionou, tá? Pode não ter funcionado pro King, mas pra mim ele de fato funcionou. Quem gosta de romance, nossa, super indica, esse livro é muito, muito bonito. Então tem resenha também desse livro lá no blog. Aí eu continuei o mês lendo uma HQ, que foi a primeira HQ da Liga Extraordinária, que vocês vão ver a capinha aqui do lado. Eu amo o filme da Liga Extraordinária, apesar de não ter dado certo, infelizmente. E daí eu peguei a HQ pra ler. Ela é do Alan Moore, com um outro cara, que acho que o nome dele é Kevin alguma coisa. Eu não gosto muito do traço, tá, da Liga Extraordinária, apesar de passar nessa Londres um pouco mais de época, ali perto da época vitoriana. Mas eu não gosto muito do traço do desenhista, mas eu gosto do roteiro da HQ. Eu acho um roteiro incrível. Ele é muito mais forte do que o do filme, tá? O filme é bem superficial, é bem história pra menino mesmo. E a HQ não, ela é forte, ela tem cenas de sexo pesada, de violência pesada, eu adoro. E aí vai contar a história daqueles heróis que são famosos na literatura, que é o Alan Quatermain, a Mina, que é do Drácula, né? O Dr. Jekyll e Mr. Hyde, do Médico e o Monstro, o Giffen, que é do Homem Invisível, e o Capitão Nemo, do 20 Mil Léguas Submarinas. Então, assim, juntou vários personagens que eu amo na mesma história, na mesma HQ, e eu amei o roteiro. Tem mais 2 HQs dessa Liga Extraordinária, eu acho que são 3, e aí eu vou ler as outras 2, eu não sei quando, porque elas são grandes, é quase uma HQ de quase 200 páginas, e demora ali pra você poder ler, mas é muito gostosa, muito, muito gostosa, forte, mas gostosa. Continuando, eu li O Príncipe dos Canários, da Loretta Chase, que é da Arqueiro. Quando eu peguei esse livro pra ler, eu já tava assim, minha gente, meio saturada, sabe, de livros de romances de época. Eu tive que ler muitos romances de época desse mês por causa do evento, e eu não gosto de ler vários seguidos porque eu acho eles muito parecidos. Mas assim, de todos os livros que a gente apresentou lá no evento, esse da Loretta é meu predileto, O Príncipe dos Canalhas. Então, quem gostar de romance de época, indico esse acima de todos, tá? Li também esse mês o Profissão para Mulheres, que é da Virginia Woolf. É um e-book dela, que eu acho que tem a versão física da LPM Pocket, se eu não me engano, que é um e-book dela que não é ficcional, tá? São artigos da Virginia Woolf sobre livros que saíram de mulheres, sobre resenhas de críticos masculinos sobre livros de mulheres e tal. É muito interessante. Eu li esse livro, esse Profissões para Mulheres, porque eu tô juntando material para fazer o vídeo do Morro dos Ventos Uivantes. E o importante, assim, pra mim, pra entender o Morro dos Ventos Uivantes, é entender a vida da própria Emily Brontë, que é escritora. Então eu tô fazendo uma pesquisa muito grande sobre ela. E aí eu li um TCC de um rapaz que escreveu ele inteiro sobre o Morro dos Ventos Uivantes, sobre a figura do Heathcliff e tal. E aí, nesse TCC dele, ele cita muito a Virginia Woolf como uma defensora da Emily Brontë, que ela sempre diz que das irmãs Brontës, a Emily talvez seja a mais forte, assim. E aí eu li o artigo, esse Profissões para Mulheres, para ver a perspectiva dela sobre essa coisa de escrita para mulheres, né, de mulheres escritoras. Ela não cita o Morro dos Ventos Uivantes nesse livro, mas ela
Ela cita vários outros. É um livro que reúne várias resenhas que ela fez de livros, a opinião dela enquanto mulher, para mulheres escritoras. Tem um debate muito interessante entre ela e um outro crítico sobre um livro de uma mulher. Então, assim, amei. A Virginia Woolf é incrível. Eu acho que eu gostei mais dela escrevendo esse tipo de livro, lendo esses artigos da Virginia, do que eu gostei dela romanceando com o Mrs. Dalloway, né? Miss Dalloway. Mas eu gostei bastante. Então, se vocês gostam desse tipo de livro, assim, nossa, é incrível. Foi, eu acho que de longe, o melhor livro do mês. Aí eu li também o Acesso aos Bastidores, da Olivia Cunning, que é dessa série Sinners on Tour, One, I Don't Know. Esse aqui é da Editora Paralela, e esse aqui tem resenha no Oh My Dog também já. Gente, eu não sou muito chegada a esse tipo de livro, vocês sabem, né? Esse aqui é Only Adult, com grandes partes com cenas de sexo. Mas eu dei 5 estrelas para esse livro. Acho que pela primeira vez na minha vida eu dei 5 estrelas para um livro desse tipo, por conta da ousadia da autora. Ela coloca coisas aqui que eu não tinha lido em nenhum livro desse estilo. Talvez os mais antigos, tipo a história de O, sabe? Esses livros mais eróticos, mais antigos. Mas desses mais recentes que eu tenho lido, nada chega aos pés da ousadia que essa autora coloca nesse livro. Eu não li os outros livros dessa série, parece que são 5, um para cada menino da banda. E eu não sei mais o que esperar, porque eu acho assim que todas as coisas malucas que eu podia imaginar numa mesma história, na parte sexual ela jogou aqui. Então eu não sei mais o que ela vai inventar para os outros 4 livros, mas eu tô muito curiosa para saber o que ela vai fazer. Então ele ganhou 5 estrelas pela ousadia. A história segue um clichê, uma mulher, né, sexo, uma mulher, um cara de uma banda, e isso o tempo todo. Mas de modo geral, as cenas de sexo são incríveis. E o último que eu esqueci de inserir nessa lista foi O Segredo de um Pecador, que eu acho que é da... Ai, gente, não vou lembrar, eu vou botar a capa aqui do lado. Ele é O Segredo de um Pecador, que é o último de uma série, se eu não me engano, dos Hot Ways. Ai, como eu disse a vocês, eu tô saturada desse tipo de romance, sério. Pra mim é tudo a mesma coisa e eu não gostei muito desse romance. Eu acho que a autora coloca uma coisa legal, que ela trabalha com um personagem que morou muito tempo na China. Então ela coloca uma questão de tráfico ali de ópio mesclado com chá, tipo misturado com chá. E aí ela levanta umas questões políticas da época muito bacanas. Então isso foi o legal, mas a parte do romance, aquela mesma história de todos os romances de época, tá? Então foi isso, eu achei que tinham sido 11, mas eu tinha esquecido de colocar O Segredo de um Pecador aqui na lista. E foram esses 12. Eu acho que de longe o melhor do mês foi o Profissão para Mulheres, que é o da Virginia Woolf. Mas também dei 5 estrelas pro Acesso aos Bastidores, tá? Porque a ousadia dela merece. Eu acho que eu dei para Os Pontos de Madison também 5. E para Agências de Investigações Holísticas. Mas o favorito do mês, com certeza, foi o da Virginia Woolf. Então foi isso. Se vocês leram algum desses livros, deixa aqui o comentário. Eu não sei quando é que eu volto de novo, mas eu volto. Curta se vocês gostaram do vídeo. Comentem se quiserem, compartilhem se puderem. Beijos, até a próxima.